Uma das coisas que tem em nossos circuitos elétricos são as resistências, que elas basicamente determinam as correntes que passam pelo fio condutor. E a unidade de medidas dela é ohm. Ah, por isso que quando a gente medita, a gente começa a ficar mais resistente, né? Ué, por quê? E aí, galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia, e mais uma vez aqui para vocês com um episódio interdisciplinar. Mais uma vez trouxe aqui um ex-aluno, um grande orgulho, que vai estar aqui complementando esse tema para vocês, certo? Certo, tudo bom, pessoal? Aqui eu chamo João, eu faço engenharia elétrica lá na Unicamp e queria dizer que é uma grande honra estar aqui com o Guilherme nesse grande programa pro YouTube. Nossa, pera aí que Só até... faltou eu falar, A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre engenharia, se você ainda não assistiu, clica aqui, só que era engenharia de alimentos, né? Hoje a gente trouxe aqui alguém então de engenharia elétrica pra gente tentar fazer ali a interdisciplinaridade, não somente então de disciplinas teoricamente a serem vistas na escola, mas com outras áreas do conhecimento, certo? João, fala aí pra gente, engenharia elétrica em si, ela tem um principal foco no quê? A gente pode dizer que a engenharia ela desenvolve basicamente soluções utilizando os conceitos da matemática, da física, da química, também da biologia, né? Para fazer, por exemplo, sistemas, processos, ferramentas, diversas coisas para ajudar e melhorar o nosso dia a dia, nosso cotidiano. E a engenharia elétrica, Guilherme, ela nada mais é do que essa prática de desenvolver essas soluções, só que utilizando o conceito da energia elétrica. Muito bom. Então, para a gente tentar explorar mais isso, vamos ali para a nossa mesa didática. Bom, então falando mais especificamente da engenharia elétrica, ela desenvolve sistemas de potência, sistemas de telecomunicações, sistemas de computação, de eletrônica, de automação e instrumentação, além de vários outros. Um exemplo que a gente pode dar de uma solução envolvida no sistema de potência são geradores/motores. Já onde telecomunicações podem ser as redes celulares. Uma solução que engloba tanto a computação quanto a eletrônica e a automação e instrumentação podem ser as próteses. Como o próprio nome já diz, engenharia elétrica é o estudo da aplicação do conceito físico de eletricidade. E a gente pode dizer que os três pilares, vamos dizer assim, da eletricidade é a corrente elétrica, que a gente representa pela letra I, a tensão ou diferença de potencial, DDP, que a gente representa pela letra U, e também a resistência, que a gente representa pela letra R. E essas três grandezas estão correlacionadas pela fórmula U é igual R vezes I. O estudo da eletricidade começou com o estudo do magnetismo, isso lá na Grécia Antiga. Eles perceberam que alguns certos tipos de rocha e de pedras, eles eram atraídos uns para os outros. Então, por exemplo, você tinha uma pedra, tinha outra, por exemplo, e eles percebiam que havia uma força de atração entre elas. Mas agora, o grande avanço nesse estudo foi lá no século XIX, em que os cientistas descobriram que havia uma interligação entre a eletricidade e o magnetismo. Mais precisamente, foi um estudo realizado pelo Michael Faraday, que ele descobriu a indução eletromagnética, que ele descobriu que quando a gente fazia passar corrente através de um fio condutor... Né? Isso. Mais precisamente ele fez com limalha de ferro. Então ele, por exemplo, pegou um fio condutor e colocou limalha de ferro em volta. Ele viu quando ele fez passar uma corrente elétrica para esse condutor, ele viu que a limalha de ferro ficou toda alinhada, conforme a teoria do campo magnético. E aí ele descobriu a indução eletromagnética, e aí teve outro cientista, que aí já é mais famoso, que foi o Maxwell, que ele unificou as equações do magnetismo e da eletricidade. E aí ele criou o grande campo do eletromagnetismo.
E sobre a eletricidade, a gente pode relacionar que no corpo dos seres humanos ela ocorre nos neurônios, que são células nervosas. Os neurônios são células com um formato muito especializado e elas trabalham da seguinte forma: captam algum estímulo na região chamada de dendrito e esse estímulo ele é mandado na forma de corrente elétrica através do axônio até uma parte terminal. Nessa parte terminal ocorre a liberação de neurotransmissores. Tais neurotransmissores vão servir como estímulo para outro neurônio, que por sua vez também emite uma corrente elétrica, fazendo assim sucessivamente, célula a célula. Os neurônios podem terminar em algum músculo, em alguma glândula e até mesmo em próteses. A gente tem um episódio aqui também no canal, clica aqui para você ver, que fala sobre esgrima paralímpica, a respeito ali de quando você corta o fluxo da corrente elétrica entre os neurônios do sistema nervoso central, né? Só que aí vamos relacionar então esse fluxo quando ele é contínuo. Por exemplo, ele pode terminar, como a gente já viu, num músculo. Terminando no músculo, o que acontece? Estimula o músculo a liberação de cálcio. E isso faz com que esse músculo contraia ou descontraia. É assim que vai ser o movimento, através de estímulos elétricos. E aí ocorre alguns problemas quando você tem que amputar algum membro. Então corta essa conexão com o neurônio e esse músculo. Então como a prótese vai funcionar? Nela a gente vai ter um sistema que seria para controlar, por exemplo, o movimento dos dedos. Então, através de um sistema aí envolveria mais a parte tanto de computação quanto de automação, seria desenvolver, por exemplo, algum código para controlar esse movimento, sabe? Para a pessoa conseguir fazer movimentos complexos, de pegar alguma coisa, de mover o dedo indicador, por exemplo. E esses movimentos não seriam suficientes se a gente não também transmitisse a sensação de tato. Sensibilidade, né? Isso. Porque a gente sabe que é muito importante quando você pega alguma coisa, você tem que saber que você pegou aquilo, e através do tato. Nesse caso, o que vai acontecer? Vai ser enviado um impulso elétrico até chegar no cérebro, e o cérebro vai interpretar esse impulso elétrico que chegou, né? Isso. Não só um, né? Vários. Então podem ter vários neurônios sensitivos ali que vão enviar no cérebro para ele interpretar, ok? E a prótese vai estar ajudando nessa sensibilidade. E assim como a prótese manda o sinal de tato para o cérebro também tem que mandar o sinal para a prótese para ela saber que você quer fazer aquele movimento. E o processo é bem similar ao explicado previamente pelo Gui, como se o cérebro enviasse para um braço normal. Isso aí. E além dos braços, antebraços, tudo mais, a gente pode relacionar também outros órgãos que têm exemplos de prótese, né? Como perna, olhos, né? Todos esses a gente pode estar relacionando a sensibilidade, né? O fato de receber estímulos e o cérebro interpretar. Exatamente. E esse estudo ele é recente, mas por exemplo a gente pode considerar um aparelho auditivo como se fosse uma prótese. Inclusive a gente tem também um episódio explicando sobre aparelhos auditivos, então clica aqui para você ver, ok? E então foi isso. Esse foi o nosso Inteiramente de hoje, espero aí que vocês tenham gostado e caramba, olha aí o que a gente pode fazer de bom para a humanidade em si, né? A gente está misturando várias áreas do conhecimento e progredindo bastante, isso é muito legal, né? A pesquisa ali contínua, a engenharia aplicando as técnicas e tudo mais. João, muito obrigado pela presença, cara. Eu que agradeço, Guilherme. Que orgulho de você, certo? Olha aí, cara aí, um futuro engenheiro bem promissor, né? E fica aí meu convite para você vir mais vezes, ok? Galera, é o seguinte, inscrevam-se aí no canal, dá um curtir, ajuda a compartilhar esse conhecimento, né? E vejam a importância da gente tentar fazer algo interdisciplinar, né? Olha que assunto super interessante esse aí de prótese, né? Ajude então a gente a divulgar essa ideia, ok? Então até a próxima e segunda que vem estamos aí, certo? Valeu, galera!